Amados amigos, irmãos na fé, hoje nós celebramos o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos lendo o Evangelho de Mateus, hoje o capítulo 22, que Jesus fala deste banquete. O rei teve um filho, ia se casar e preparou um banquete. Claro que aquelas pessoas que têm experiência da fé já entendem o que significa esse comecinho desta parábola. O rei é Deus, o seu filho é Jesus e o casamento é com a igreja. E essa parábola, e o bonito da parábola é que ela é cheia de significados. Este banquete certamente se refere ao santo sacrifício, à Santa Missa. Quando nós pensamos no sacrifício, nessa ideia de oferecer algo a Deus, é algo que toda a humanidade tem essa experiência. Estudando as religiões, e quando a gente estuda as religiões, é bom perceber o que há em comum nelas, porque este sentimento em comum é aquilo que nos une, é aquilo que faz tornar-se algo verdadeiro. Já dizia um grande santo da igreja que Deus deixou em cada religião uma semente da verdade. Todas as religiões têm esta sementinha da verdade. O sentimento religioso, ele é algo que Deus colocou no seu coração. E Deus escolheu não se revelar a toda a humanidade, mas Deus, na sua sabedoria, escolheu revelar-se a este pequeno povo, o povo hebreu, e deu-nos a Bíblia. Foi lá que Deus escolheu, não porque aquele povo era o melhor de todos, mas porque aquele povo, talvez por ser o mais fraco, o mais simples, Deus escolheu para conversar com ele, e daí surgiu a Bíblia. Mas todos os humanos buscavam Deus, e certamente Deus deixava-se encontrar à sua medida. E essa ideia do sacrifício, de oferecer algo a Deus, existe em todas as religiões. Não existe uma religião que não queira abrir um diálogo com um ser superior, e a partir esse diálogo se inicia com um sacrifício, oferece-se algo a Deus. E lá no início do nosso livro sagrado, no comecinho, já tem o sacrifício. É bonita a história de Caim e Abel, quando se entende Caim e Abel. Quando eu era criança, eu não conseguia entender, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. E durante muito tempo, com aquela história, o sentimento que eu tinha com Deus era de raiva. Eu pensava assim, por que Deus não é bonzinho? Por que Deus não aceitou a oferta de Caim, a oferta de Abel? Porque assim um não mataria o outro. A gente não sabe quando é criança, e às vezes os catequistas, eles têm uma extrema boa vontade, mas não conhecem o texto, não conhecem o texto hebraico. E essa resposta do porquê Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim, eu só fui entender e ter na teologia, quando a gente pega o texto em grego, quando pega o texto em hebraico, quando estuda o significado do texto, quando não faz uma leitura superficial da Bíblia, É comum as pessoas ler um texto da Bíblia e achar que aquilo que elas estão pensando é aquilo que Deus está falando, Um pastor pega lá, lê a palavra de Deus, Deus está falando isso, e esquece que por detrás dessa escrita existe uma intenção, existe um método, e a igreja se preocupa em tentar identificar qual é a intenção do autor ao escrever aquele texto, esta epopeia, no caso de Caim e Abel. E a gente descobre que o significado está além, está nos nomes, porque Caim, essa palavra significa orgulhoso, e Abel significa humilde, e aí se entende tudo, Porque Deus não aceita a oferta, o sacrifício do orgulhoso, mas aceita o sacrifício daquele que é humilde. E existe também uma outra coisa, porque Deus, Ele nos pede algo. A gente não pode oferecer a Deus aquilo que a gente quer. Deus pediu um sacrifício, um cordeiro, não vegetais. Deus pediu aquilo, Deus não pediu isso. E essa ideia de a gente oferecer aquilo que a gente quer a Deus não é algo bíblico. Deus nos pede algo, Deus quer algo de nós. Deus não quer aquilo que a gente quer oferecer. Deus tem um direito sobre as nossas coisas. Por isso que essa parábola, ela pode mostrar uma outra face do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma face que, superficialmente, uma leitura superficial, nos leva a pensar que Deus é um ser ruim, Porque Deus manda matar as pessoas só porque as pessoas foram trabalhar. Porque Deus manda matar aquele homem porque ele não estava vestido com vestes de festa, porque Deus tem o direito.
E esse banquete é diferente do sacrifício. A Santa Missa, que é este banquete que muitos são convidados, e que Jesus aqui no início se referia aos judeus que foram convidados a esse banquete e não quiseram participar, mas depois também se refere a cada um de nós. É aqui que Jesus faz uma mudança drástica, porque, como eu disse no começo, o sacrifício, que é um sentimento que todo ser humano que tem um sentimento religioso tem, de oferecer algo a Deus, a Santa Missa acontece. O que nós oferecemos a Deus? Oferecemos a Deus a coisa mais perfeita, o corpo e o sangue do seu Filho. Jesus se ofereceu pela salvação da humanidade, e agora a igreja repete o mesmo gesto. Jesus agora é oferecido ao Pai novamente. Por isso que, quando a gente fala que a Santa Missa é atualização do Calvário. O que aconteceu no Calvário? Jesus se oferece. A Santa Missa também, nós oferecemos Jesus novamente a Jesus Cristo. Por isso que não se pode bater palma nas missas, porque está batendo palma, o Papa Bento XVI falou isso, né? Está batendo palma para quem? Para os carcereiros ou para Jesus que se oferece? Então, quando a gente celebra a missa, a gente relembra este momento da morte de Cristo, que é a paixão de Jesus, expressa a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também expressa os nossos pecados, porque o sacrifício, a gente tenta restabelecer com Deus aquilo que o nosso pecado tirou, né? Deus nos deu uma relação perfeita, nosso orgulho quebrou essa relação perfeita, o homem oferece um sacrifício a Deus e tenta novamente se conectar a Deus pelo sacrifício. E agora Jesus, ele faz uma virada. Naquela quinta-feira, que é o ápice da missão de Cristo, né? A Santa Missa, ela não é o começo da evangelização. Às vezes a gente quer trazer uma pessoa para a igreja, a gente já quer empuxar a missa nela. E a missa, ela não é o começo da fé. O começo da fé é a pregação, é o querigma, é o anúncio de Jesus Cristo. E no fim, só no fim, faltando 2 ou 3 dias para Jesus subir ao Pai, né? Jesus celebra a Santa Missa. Depois de 3 anos, Jesus caminhando com os apóstolos, com a multidão, Jesus celebra a Santa Missa. E ali ele faz essa virada, que esse sacrifício não é somente para Deus comer, é para toda a pessoa. Então, todos nós, quando participamos do sacrifício, do novo sacrifício, todos nós comemos deste sacrifício. No Antigo Testamento e nas religiões antigas, somente Deus podia comer. Tem o chamado sacrifício holocaustos, né? Que é o sacrifício que é oferecido totalmente a Deus. Só Deus poderia comer. E agora Jesus partilha da sua dignidade de Deus com todos nós. Mais do que um banquete de bois, né, e novelhos cevados, é o banquete do próprio Deus. Por isso que Deus fica com raiva da gente quando as pessoas não participam, porque é o momento perfeito, é aquilo que Deus nos deu para a nossa salvação. A Santa Missa, o sacrifício, é o único momento em que temos a presença de Deus 3 vezes. 3 vezes, por quê, Padre? No meio de nós, na sua palavra e de maneira sacramental. Não existe nenhum momento na Terra em que Deus traz essas 3 presenças. E quando a igreja está reunida em torno do altar e com o sacerdote, é o momento que Deus está presente de maneira plena, no meio de nós, na sua palavra e sacramentalmente. E até podemos dizer que Deus também se faz presença em persona no próprio padre. O padre, ele esconde, né, o seu corpo. O padre só mostra as mãos, o padre se faz instrumento de Deus, mostra as mãos, né, e mostra o rosto. As mãos para segurar Jesus Cristo, para abençoar, e o rosto para pregar, para anunciar a palavra do nosso Deus. Por isso que, quando nós entendemos esse sacrifício, o quão Deus amou isso, o quão Deus abriu as portas para que todos nós pudéssemos entrar, Deus fica triste quando não participamos. Deus fica com essa raiva, porque olha, eu fiz este banquete, preparei algo tão bonito para eles e eles não querem vir, pois que mereçam a morte.
É interessante quando a gente que é pobre, a gente faz uma festinha, né? O filho faz um aniversário, a gente faz uma festinha, compra uma carninha, como o povo fala, né? Compra uma cervejinha, um bolinho, aí você manda o convite. Não esperando presente, porque não sabe que presente, a gente não sabe o que vai receber, né? Você convida uma pessoa, mas você não sabe o que a pessoa vai dar, a não ser quando é chá de bebê, que está no começo, a pessoa vai lá, eu quero isso, né? Porque tem que ajudar a pessoa. Mas quando é uma festa de aniversário, a gente convida a pessoa sem saber se aquela pessoa vai trazer um presente ou não, não importa isso. Aí você faz aquele convite para aquela pessoa, prepara com muito carinho, o que a pessoa faz? Ela não vai. Você pensou naquela pessoa. É como no casamento. No casamento, é tão difícil preparar um casamento, né? Eu sempre falo isso aqui no casamento, porque você pensa nas pessoas, no convidado. Cada convidado vai ter um custo, na verdade. Cada convidado, fala até como se fosse gado, né? Cada cabeça vai ter um preço. E a pessoa vai lá, faz aquela lista, faz o convite, e aí num dia a pessoa não vai. Né? Tudo foi pensado, preparado para aquela pessoa. É a mesma coisa esse sentimento de Deus, né? Eu convido as pessoas não vêm. Na nossa vida, não precisa de mais nada. Quando nós entramos no sacramento e chegamos ao ápice, que é a Eucaristia, isso aqui é o suficiente. Todo o resto, nossos terços, nossas novenas, cercos de Jericó, todo o resto é um auxílio para se amar mais a isso. Quando amamos o altar, nós realmente entendemos aquilo que Deus preparou para cada um de nós. E naquela quinta-feira santa, eu gosto de pensar nisso, Jesus não ficou na cabeceira, né? O principal, o dono da festa, fica na cabeceira. Ele fica olhando, vê a beleza da festa, a beleza da mesa posta. E naquele dia, naquela quinta-feira, Jesus olhou para baixo. Jesus olhou o pior. Jesus olhou os nossos pés, viu a sujeira, não viu a beleza da mesa posta. Por isso que esse convite não é para os especiais, esse convite não é para aquelas pessoas que são dignas. Nos fala a parábola, convidai as pessoas boas e más. É para todos. E até Jesus se ofereceu. O sacrifício, é importante lembrar, o sacrifício é uma coisa, a comunhão é outra, né? O sacrifício, Jesus oferece para todos. Ele fala isso, fazei, tomai todos, né? E a comunhão é algo que a gente sente-se necessidade. Não é necessário comungar todos os domingos. A igreja convida a comungar ao menos uma vez por ano. A comunhão, ela não é um direito nosso. A comunhão é um presente de Deus, é um ápice para a nossa vida. Então, se você está com a sua vida regradinha, né? Olha, você pode receber. Mas este sacrifício, né? Esta celebração é para todos. E só o fato do padre celebrar em nome da comunidade é o suficiente. O cardeal Sara, né? Que é o cardeal responsável pela liturgia, um cardeal negro africano, ele falou algo interessante durante a pandemia, né? Ele falou que a missa por distância não é válida, isso não é algo que Deus quer. A missa online, né? A missa por TV, a missa é sempre presencial. Mas ele lembrou algo, mas não se preocupe, porque quando uma pessoa comunga, quando um padre comunga, quando um membro do corpo comunga, todos nós comungamos. E aí a gente tem que pensar nisso. Esse homem que vai à festa e não está com roupas de casamento, não está com roupas festivas, né? O que Jesus quer nos dizer com isso? É importante lembrar disso, porque é essencial, porque não estar com roupas de festa significa a condenação. Não estar com roupas de festa talvez possa significar que nós não nos convertemos ainda, nosso coração não se converteu. São Paulo faz essa comparação, né? Vestir o homem novo, deixai de usar o homem velho e colocai as roupas novas. O batizado também tem aquele ritual, que é bem simplesinho, mas a criança antigamente, né, ela entrava com um mandrião, que é como se fosse um vestido, aí tirava o mandrião da criança e a criança era batizada nua, né? E depois colocava-se as vestes batismais, colocava a roupinha da criança. Hoje a criança ela já entra, né, por uma questão de prática, por número talvez de batizado, a criança já entra com a roupa do batizado. Mas naquele momento, depois do batizado, a criança colocava a roupa branca, porque ela foi
purificada, ela foi preparada. Talvez então esse homem que estava ali naquela festa fosse um homem que não fosse convertido, estava ali só por estar. E essa é a nossa preocupação. Será que nós estamos na Santa Missa usando as roupas velhas, as coisas dos homens velhos, ou não dando pouca importância, né? Não sabendo a importância desse santo sacrifício? Então que nosso coração hoje possa ficar atento. Hoje nós vemos essa face de um Deus que cobra da gente, um Deus que não aceita qualquer coisa, não. Lembra da história de Caim e Abel? Deus não aceita o sacrifício de Caim, não porque Caim seja mais feio, mas porque Caim oferece aquilo que ele quer. Caim é orgulhoso, não oferece a Deus aquilo que Deus quer. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos amar o seu sacrifício e ver aqui um encontro com o nosso Deus Todo-Poderoso, um encontro de salvação, aquilo que Deus nos preparou com muito amor para que nós um dia pudéssemos estar face a face com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem, se sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, dado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Podemos nos sentar, vamos conversar com Deus, vamos elevar ao nosso Deus nossas preces, nossas intenções, vamos agradecer a Deus por nossa vida, por nossa existência, que a nossa oração hoje possa estar iluminada por aquela profecia que ouvimos hoje de Isaías, que o Senhor vai preparar um banquete de ricas iguarias, que o Senhor não vai deixar a morte entrar em nossa vida. É aquela que era uma profecia, em Jesus Cristo torna-se realidade. A Santa Missa, que recebemos pelas mãos da Igreja, por mandato do nosso Senhor Jesus Cristo, é o grande dom que nós temos. Nós católicos temos diversas devoções à Aparecida, ao Terço, à Misericórdia, mas nenhuma delas é maior do que participar do Santo Sacrifício. Aquele desejo que todo ser humano teve desde o princípio, de encontrar Deus, de buscar a Deus, de entrar em contato com Deus. E o Senhor deu um caminho, deu a ideia do culto, colocou no coração do ser humano a oração, o sacrifício. E nós temos essa graça de tudo aquilo que o ser humano desejou, nós que somos católicos, apostólicos romanos, recebemos. Aquilo que era um desejo no coração do humano, nós católicos temos de fato. Agradecer a Jesus Cristo pela Santa Missa, que não foi inventada por mãos humanas, não foi inventada pela criatividade de um padre, ela foi nos dada por Deus. Foi Deus que nos preparou com muito carinho. Que nosso coração possa realmente compreender este banquete de Deus, este banquete que não é oferecido somente para Ele, mas que todos nós participamos, que Jesus preparou para todos, para os bons e para os maus, que possamos sentir-se convidados, também possamos ter a certeza de que Jesus nos obriga a estar aqui, e apesar do nosso coração muitas vezes estar na missa, mas pensamos em outras coisas, pensamos no almoço, nas preocupações do dia a dia, podemos falar assim para Deus: eu não queria estar aqui, mas eu estou, Senhor meu Deus. Vamos colocar no coração de nosso Deus também as preocupações diárias que temos com a nossa família, para que possamos, na nossa casa, no nosso lar, manifestar o amor à Santa Missa, não somente com palavras,
mas em atos e ações. Que possamos colocar neste altar agora, em que Deus põe o seu ouvido em nossa boca, as preocupações das pessoas que não conhecemos, daquela pessoa que sofre, daquela pessoa que perdeu o seu filho, a sua filha, daquela pessoa que sofre mais do que a gente, porque talvez hoje não tenha o que comer, não tenha onde dormir. Que nosso Deus também, que muitas vezes não teve o que comer, nem aonde dormir, possa cuidar dessas pessoas. Que possamos estar felizes com aquilo que Deus nos deu, com nossa casa, com o nosso lar, com o nosso alimento. Que possamos ter sentimento de gratidão, de que o Senhor nos preparou, que o Senhor nos deu. Tudo que vem à nossa vida é porque o Senhor permitiu. Que Ele possa também abençoar a nossa vida, nossos projetos, nossos filhos. Que possamos amar nossos filhos incondicionalmente, que são presentes de Deus. Que Deus possa protegê-los, ampará-los. Que Deus possa colocar no coração deles a certeza de que a fé é a solução para tudo. Queremos pedir pelos jovens que estão tristes, desanimados, pelos jovens que não têm mais uma ambição de vida, que o Senhor possa colocar no coração deles a certeza de que nessa vida, pelo jovem, tudo é possível, que o jovem pode mudar a terra, pode transformar o mundo. Que nosso coração possa estar atento às pessoas que pedem nossas orações, que possamos ser como Maria, aquela que está atenta à falta de vinho. Senhor, nosso Deus, que o Senhor possa ouvir as nossas preces, essas que fazemos por toda a humanidade, e aquelas que temos em nossos corações, aquelas que parecem ser bobas, mas o Senhor se interessa por nossos boletos, por nossas doenças, por nossas dores, por nosso cansaço. Ajudai-nos, Senhor, salvai-nos, Senhor. Tudo isso te pedimos, ó Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.